Olá, sou o Bruno Fuga, a gente está no canal do YouTube Bruno Fuga Advocacia, onde os advogados do escritório se dispostos a falar um pouco sobre a rotina forense, nossas áreas de atuação e gestão de escritórios de advocacia. Sempre em vídeos muito curtos ligados à rotina forense e a algum recorte do que a gente tem disposto a falar, trabalhista, agro, empresarial, processo civil e gestão de escritórios. E o assunto hoje é um pouco sobre processo civil. Eu vou falar refletir um pouco sobre um precedente não, uma decisão do STJ, até destaco o número da decisão do STJ, um agravo interno embargo de declaração 13.27.966 do Rio Grande do Sul, que fala a necessidade de juntar inteiro teor em acórdão paradigma de embargos de divergência. Então foi definido que para interpor o embargos de divergência, o acordo paradigma precisa ser juntado de inteiro teor. E aí eu gostaria de refletir sobre isso, porque não somente este ponto da juntada do embargos de divergência tem relevância, e não somente a juntada como um inteiro, mas eu gostaria de refletir no contexto dessa decisão, que ela traz uma reflexão importante. Primeiro, nós temos um grande sistema hoje, eu tenho dito nos livros sobre precedente, sobre a cultura de respeito de decisões, até uma discussão se isso é precedente ou não, que não nos compete falar sobre isso, mas certamente nós temos uma grande força vinculativa de alguns tipos decisionais. Logo, nós temos importantes decisões, paradigmas, que quando deferidas passa a ter uma forte vinculação nos processos futuros. Ponto, isso é muito importante. Então, se você questiona que precisa ser seguida a decisão passada dentro do seu processo, você tem um processo paradigma que você faz um raciocínio analógico. E é muito importante você entender que a ementa quase nunca diz o resultado ou a ratio inteira do caso. Então é isso que eu gostaria de refletir com vocês. A necessidade de juntada do inteiro teor e da raciocínio por analogia e comparações de cotejo e embate analítico. É preciso pensar o uso do precedente ou das decisões paradigmas quando são citadas, não somente pela ementa, pelo dispositivo, é muito mais dizer que um precedente precisa ser seguido, que há um problema, por exemplo, de paradigma no embargos de divergência, porque ali você compara um com o outro, mas muito mais do que isso. Qualquer decisão desde o primeiro grau que você diz que precisa ser seguida, ou seja, que você tem um paradigma que precisa ser seguido, a comparação precisa ser com exaustão, tanto por parte do julgador, que fundamenta a decisão dele, dizendo que há um precedente, quanto para a parte que fundamenta que o direito dela precisa ser seguido em virtude de um precedente. O raciocínio por analogia precisa ser feito de maneira densa, completa, não preguiçosa e citando, eu não vou dizer que é obrigatório o inteiro teor, mas eu vejo que é muito difícil você dizer que você está comparando alguma coisa sem colocar para o julgador o inteiro teor daquilo que você diz que é igual ao seu caso, tá? Muito cuidado com isso então, mas muito cuidado com essa mudança de paradigma que é preciso entender. Eu usei essa decisão de embargos de divergência apenas como pano de fundo para dizer que esse tipo de raciocínio se aplica a todos os processos em trâmites no judiciário. Pensar o raciocínio analógico de maneira muito mais profunda, tá bom? Então, nós sempre estamos falando sobre vídeos curtos, sobre um ponto central sobre algum assunto, e é isso que eu coloco para vocês hoje, esse pensamento analógico dentro do processo civil, tá bom? Siga nossas redes sociais aí, nos acompanhem, principalmente no canal do YouTube. Um abraço.